E Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, está no Brasil para contratar reforços para Jorge Jesus. O primeiro deles deve ser Lucas Veríssimo do Santos. Também tem atletas do Flamengo. Quero te contar quais são eles e qual a capacidade financeira do Benfica hoje. Tem informações também sobre o goleiro Everson, que pertence ao Santos e entrou na justiça contra o Peixe para jogar no Atlético Mineiro. Informação de bastidor extremamente importante. Para finalizar, tudo sobre o derby de quarta-feira entre Palmeiras e Corinthians, torcida do Palmeiras brava com o Vanderlei Luxemburgo e com os atletas, e para fechar um reforço mais próximo do Cruzeiro. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar tanta informação bacana que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo o seu melhor aliado para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do futebol, especialmente em território brasileiro. Quase todos os campeonatos estaduais de volta e você, para ficar bem informado, precisa ter o OneFootball no seu celular, é super simples. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, baixa o OneFootball para qualquer celular e não vai gastar absolutamente nada. Informações de mercado, bastidores, finanças, contratações, jogos, gols, vídeos e muito mais. Não perca essa oportunidade. Bora começar o vídeo repercutindo algo que eu contei com exclusividade na live do Nicola desse domingo, aquela tradicional live em que vocês perguntam, eu respondo, o que eu não sei eu repasso para as minhas fontes. Uma pessoa do Santos me contou que as conversas entre o Peixe e o Cruzeiro avançaram bastante e que Daniel Guedes deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Cruzeiro. A frase que esse dirigente santista me soltou foi a seguinte, abre aspas, está se encaminhando, empréstimo com o Cruzeiro pagando os salários, fecha aspas. O Cruzeiro vai ter de arcar com algo na casa de 175 mil reais por mês. Sim, esse é o custo do Daniel Guedes. O Santos ainda cogita a possibilidade de ajudar com uma parte, mas não quer pagar a maior parte desses 175 mil reais. O empréstimo deve ser finalizado até o fim da Série B, ou seja, no começo do ano que vem. O Cruzeiro disputava com o Goiás a contratação do Daniel Guedes, mas o Cruzeiro está à frente nessa história, pelo menos de acordo com esse dirigente do Peixe. Vale a lembrança de que o Daniel Guedes acaba de escapar de uma punição de 2 anos de doping. Enquanto jogava no Goiás, ele pegou essa punição por ter usado uma substância proibida. Na semana passada, o Santos conseguiu reverter essa punição, diminuir a punição para 1 ano, punição já cumprida. Dessa maneira, automaticamente, o Daniel Guedes está livre para voltar a jogar. Já que falei do Cruzeiro, eu quero pular para o rival Atlético para contar quem é o goleiro dos sonhos de Sampaoli. Everson, o mesmo goleiro que no ano passado foi contratado pelo Sampaoli no Santos. Na oportunidade já havia dado um baita barulho, porque o Santos desembolsou 6 milhões de reais para ter o goleiro, preterindo o Vanderlei, que era ídolo do torcedor santista. No final das contas, o Everson fez uma boa temporada e se valorizou. Agora o Sampaoli assumiu o Atlético Mineiro e decidiu que quer contar com um goleiro que saiba jogar com os pés. Apesar de o Rafael ter acabado de ser contratado pelo Atlético depois de uma carreira inteira jogando justamente no grande rival no Cruzeiro. Sampaoli não está muito preocupado com isso, entende que o Rafael não consegue jogar com os pés e solicitou a contratação do Everson. Até que nesse domingo todo mundo foi surpreendido com a notícia divulgada pelo UOL de que o Everson foi à justiça contra o Santos exigindo a rescisão do contrato. Ele alega que o Santos deve 5 meses de direitos de imagem, além de ter pago os últimos 3 meses com 70% de desconto na carteira. É importante lembrar que todas as vezes em que a Justiça determinou a rescisão do contrato sob a alegação de salários atrasados, nunca se deu em relação a direitos de imagem e sim direitos na carteira. O Santos entende que ao pagar os 30%, ele vai ser absolvido pela Justiça até por conta da pandemia do coronavírus. O Peixe tem quase convicção de que o Everson vai se dar mal nessa história. O que eu quero te contar é um bastidor anterior à decisão do Everson de ir à Justiça. Uma pessoa do Santos, um membro do Conselho de Gestão do Santos, me contou que algumas semanas atrás o Gabriel Andreatta, que é o gerente de futebol do Galo, o mesmo que foi contratado a pedido do Sampaoli no Santos e que foi para o Galo a pedido do Sampaoli. O Andreatta entrou em contato com o Santos perguntando quanto o Peixe queria para vender o Everson. E a resposta que partiu da Vila Belmiro foi de 7 milhões de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 37 milhões e 700 mil reais. Do outro lado da linha, o Andreatta teria dito algo como, vocês estão malucos, né? Como é que a gente vai pagar por um goleiro de quase 30 anos de idade 37 milhões e 700 mil? Vale a lembrança de que o Santos desembolsou no ano passado só 6 milhões de reais para tirá-lo do Ceará. O Andreatta, depois de dar risada, avisou que tiraria o Everson de graça da Vila Belmiro. Isso não foi levado em consideração pelo pessoal até que surgiu nesse domingo a notícia. O
que eu quero te contar é que o Atlético tentou contratar o Everson pelas vias normais, não conseguiu e pode ter sugerido ao goleiro que recorresse à justiça para tentar o rompimento do contrato para jogar com o Sampaoli. E o grande risco a partir de agora, especialmente se a decisão for favorável ao Everson, é de que outros atletas sigam o mesmo caminho. Vale a lembrança de que o Sacha, atacante que pertence ao Santos e jogou muito bem, especialmente no segundo semestre do ano passado, com o Sampaoli, é um pedido do técnico argentino do Galo. O Atlético já fez uma consulta ao Santos, o Peixe não aceitou negociar com o clube mineiro e a partir daí o Sacha pode ser o próximo a recorrer à justiça para tentar o rompimento do contrato. E o Everson e o Sacha podem não ser os únicos a deixar o Santos nos próximos dias. O zagueiro Lucas Veríssimo, de 25 anos de idade, é pretendido por Jorge Jesus, novo técnico do Benfica. Notícia que foi divulgada pelo jornal A Bola em Portugal nesse domingo e confirmada por gente do Santos e também do staff do zagueiro. O Veríssimo é há bastante tempo o jogador mais assediado do elenco santista. Ele quase foi parar no Spartak Moscou por 7,5 milhões de euros em 2017, quase foi parar no Torino no ano seguinte por 10 milhões de euros, mas nos últimos meses as propostas foram diminuindo e por causa dos impactos da pandemia do coronavírus, o Santos topou baixar o preço para vender o Lucas Veríssimo. O zagueiro tem pedido há bastante tempo que o Pérez ajude nessa negociação. O Veríssimo gostaria de jogar no futebol europeu e ficou combinado entre as partes, entre o Santos e os representantes do Veríssimo, que se aparecer uma proposta entre 6 e 7 milhões de euros, o negócio vai ser fechado. Com a lembrança de que o Peixe tem 80% dos direitos econômicos do jogador e seu contrato só termina em 2022. O Benfica ainda não fez proposta, conversei com uma pessoa do staff do Veríssimo, não há proposta, mas o Benfica ficou de nessa semana apresentar algum documento oficial para tentar levar o jogador. Só para contextualizar que o JJ já havia pedido o Léo Pereira do Flamengo. Jogador muito mais caro do que o Veríssimo. Se eu falei em 6 ou 7 milhões de euros para tirar o Veríssimo do Santos, vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 6 milhões de euros para contratar o Léo Pereira do Atlético Paranaense. Obviamente que para vendê-lo para um clube do exterior, o Flamengo pediria 10, 11, 12 milhões de euros. Então o mais natural é que o zagueiro, que o Jorge Jesus vai levar do futebol brasileiro, seja o Lucas Veríssimo. Se essa proposta for formalizada ainda nessa semana, o martelo pode ser batido a qualquer momento. E você que acompanha o canal do Nicola com mais frequência, vai lembrar que outro dia eu te contei sobre uma proposta da Udinese. Essa proposta foi recusada pelo Santos. O time italiano ofereceu 4,5 milhões de euros para pagamento à vista e mais 1,5 milhão de euros de bônus atrelados à performance. O Santos exige pelo menos 6 milhões de euros sem qualquer performance. O Santos quer receber essa grana a partir de 6 milhões de euros para vender o Veríssimo de 25 anos de idade. Antes de te falar sobre outros jogadores brasileiros que podem ir parar no Benfica, preciso te atualizar sobre uma polêmica que rolou especialmente nesse domingo e que tem a ver com o clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para quarta-feira na Arena do Corinthians, a partir das 9h30 da noite, a volta do Campeonato Paulista. Os torcedores do Palmeiras, de maneira geral, estão irritadíssimos com o presidente Maurício Gagliotti, com o técnico Vanderlei Luxemburgo e com o elenco. Tudo porque o Lucha determinou ou liberou os atletas para uma folga lá ao longo desse domingo. Enquanto isso, o Corinthians, com 3 meses de salários atrasados, fez treino normal no CT do Parque Ecológico, com direito até à presença de torcedores do lado de fora do CT, demonstrando apoio às vésperas de uma partida que é sempre muito importante. Para o Palmeiras, o que mais pesa é o tempo sem vencer o adversário ou os resultados mais recentes. 2 vitórias e 6 derrotas nos últimos 8 jogos, e o curioso é que quase sempre nesses 8 jogos o Palmeiras entrou como favorito, mas o Corinthians foi quem, de maneira geral, se saiu melhor. Os palmeirenses, os torcedores, ficaram muito irritados pelo fato de terem dado folga aos atletas enquanto os corintianos treinavam, e o pior, alguns jogadores do Palmeiras parecem ter aproveitado essa folga de uma maneira não muito educada, não muito inteligente, num momento de pandemia como esse. Teve jogador, o Luan no caso, que postou foto na praia, isso. Em meio ao coronavírus, com bastante gente por lá, a preocupação dos torcedores é de que ele volte com o coronavírus e infecte outros jogadores às vésperas do grande clássico. Lucas Lima também foi cobrado, também foi cornetado porque postou uma foto na piscina. Então até aí não tem nada demais também, né? Se o cara tá de folga, qual é o problema curtir uma piscina? De qualquer maneira, o Palmeiras já criou para si uma baita pressão para a partida da próxima quarta-feira. Você pode escrever aí, se o Palmeiras for derrotado pelo Corinthians, o que seria até um resultado normal, por ser na casa do Corinthians, certamente vai ter cobrança forte em relação ao presidente Gagliotti, em relação ao Vanderlei Luxemburgo, em relação aos jogadores. Agora te contar por que o Benfica pode desfalcar clubes brasileiros nos próximos dias. Antes, queria lembrar para você
que costuma dizer que o Benfica não tem dinheiro, que o Benfica não tem capacidade financeira, quero te trazer alguns números que ilustram bem o que esse clube português pode fazer na comparação com os brasileiros. O Benfica tem, por exemplo, um zagueiro chamado Rúben Dias, que já teve propostas de 100 milhões de euros. O Benfica também tem um lateral esquerdo chamado Grimaldo e um atacante, o Carlos Vinícius, que é brasileiro, formado na base do Palmeiras. Os dois já foram cotados para serem vendidos por 80 milhões de euros antes da pandemia. O volante Florentino, revelado nas categorias de base. O Gedson Fernandes, que é meio atacante, está emprestado ao Tottenham. Esses dois caras e mais o zagueiro Ferro, recém-subido, recém-promovido das categorias de base, todos têm valor de mercado de pelo menos 45, 50 milhões de euros. Então, se o Jorge Jesus quiser fazer dinheiro, se desfazendo de alguns dos atletas para ter cacife, para ter capacidade financeira de investir no futebol brasileiro, ele vem aqui e contrata quem ele quiser. Por mais que a maior contratação da história do Benfica tenha sido de 22 milhões de euros, a contratação do mexicano Jiménez, o Benfica pode se dar o luxo sim de pensar em tirar os principais jogadores em atividade do futebol brasileiro. Basta que para isso faça alguns remanejamentos, basta que aceite algumas das propostas. Você vende, por exemplo, o Carlos Vinícius por 80 milhões de euros e vem buscar, por exemplo, o Bruno Henrique, cuja multa rescisória é de 30 milhões de euros. Então o torcedor do Flamengo que fica minimizando ou diminuindo o futebol português, no caso o Benfica, é importante sempre fazer essa contextualização. Não acho que o Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica e que está no Brasil desde esse domingo, ele veio para resolver algumas pendências com o Flamengo e também para tentar atender alguns dos pedidos do Jorge Jesus em relação a reforços. Não acho que o Luiz Felipe Vieira vai sair pagando valor de multa rescisória para levar jogadores. Em geral, as multas são feitas só para dar proteção ao clube. O caso do Gerson é um caso emblemático. A multa rescisória dele é de 75 milhões de euros. Mas alguém duvida que se inventar uma proposta na casa dos 45 milhões de euros, o Flamengo vai fazer negócio? Vale a lembrança de que no ano passado, quando o comprou da Roma, o Flamengo desembolsou 12 milhões de euros. Seria a oportunidade de praticamente quadruplicar o faturamento em cima de um único jogador. Então esquece essa história da multa rescisória. Não se prende muito a isso. É óbvio que o Luiz Felipe Vieira e o Jorge Jesus vão ter mais dificuldades em contratar jogadores do Flamengo na comparação com outros clubes brasileiros, primeiro pela condição financeira do Flamengo, depois pela forma como foi conduzida a contratação do JJ. Por exemplo, o presidente Rodolfo Landim não gostou da forma como o JJ conduziu as negociações com o time português. Mas é natural que saiam daqui alguns bons reforços para o Benfica. Jorge Jesus passou o último ano estudando os adversários enquanto era técnico do Flamengo, conhece muito bem o mercado brasileiro e sabe que daqui há a possibilidade de jogadores mais baratos que não vão ocupar a vaga de estrangeiro no futebol português, até por isso há tantos brasileiros jogando por lá. Para fechar, queria falar de cada um dos nomes especulados pela imprensa portuguesa de jogadores do Flamengo. Gerson, 75 milhões de euros, como eu falei. Tenho tentado conversar com o pai do Gerson, que é também seu empresário, o Marcão, e o pai dele tem me enrolado da maneira que pode para não dar mais detalhes, o que me faz entender que de fato o Benfica pelo menos já o sondou. Situação parecida com o Denis Ricardo, que é empresário do Bruno Henrique, o cara com quem eu converso com alguma frequência, mas o Denis Ricardo, até de uma forma educada, pediu para não comentar absolutamente nada sobre esse assunto. Ele entende que qualquer especulação nesse momento pode ser ruim para o Bruno Henrique. E para arrematar, um último nome que vem sendo bastante especulado, especialmente nos últimos dias, é o do William Arão, volante por quem o Jorge Jesus demonstra bastante admiração. Logo o William Arão, que foi tão cornetado no início da passagem do português por aqui. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse início de semana. Quem curtiu o vídeo não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Se você ainda não virou membro do canal, é bem fácil. Tem aqui embaixo um botãozinho azul escrito Seja Membro, clica nele, escolhe um dos 5 planos e passe a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!